vamos analisar a Sanepar com a finalidade de te ajudar a ver se realmente vale a pena investir nela ou não através dos seus fundamentos e resultados mais atualizados. Lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de compra ou venda de ativos. E não importa de horário quando você está assistindo esse vídeo, eu sou o Denis e agora vamos analisar a empresa Sanepar, que é a maior empresa do setor hoje e presta serviços de saneamento para mais de 345 cidades paranaenses. E nesse vídeo eu vou tratar sobre a história da Sanepar, desde sua fundação, composição acionária, dados da Bolsa de Valores, fontes de receita, resultado mais atualizado, que é o do terceiro trimestre de 2022, histórico de lucros, fluxo de caixa, dividendos, endividamento e, por fim, temos um checklist como se fosse um resumo sobre a empresa e ainda passo a minha opinião pessoal sobre a Sanepar em uma carteira de investimentos. E o foco do vídeo é exclusivamente o histórico de resultados da empresa e seus fechamentos anuais, então não vou entrar aqui no mérito macroeconômico e nem do ruído de curto prazo do mercado. Com isso eu vou me ater somente ao histórico de resultados divulgados pela própria Sanepar. E se você gosta de acompanhar essas análises de empresas e quer ajudar o canal a crescer cada vez mais, já se inscreve nele, ativa o sininho das notificações para receber aviso todas as vezes que eu postar uma análise nova aqui. Sem mais delongas, vamos para a análise da Sanepar. E a história dela começa em 1963, quando foi sancionada a Lei Estadual 4.684, autorizando o governo do estado a constituir a Companhia de Água e Esgotos do Paraná, a APEGAR. Em 1969 foi inaugurado o Sistema de Abastecimento de Água Iguaçu e inicialmente a ETA tinha capacidade de tratar 1.000 litros de água por segundo, mas claro, aos poucos a empresa foi expandindo seu tratamento e de acordo com que ela crescia, claro, o tratamento e quantidade de litros de água também aumentando com isso. No início dos anos 70, a Sanepar aderiu ao Plano Nacional de Saneamento, também conhecido como Planasa, iniciando efetivamente suas atividades de operação e manutenção de administração dos sistemas de abastecimento de água e sistema de esgotos do Paraná. Em 79 foi inaugurada a barragem de Piraguara 1, a primeira grande barragem para acumulação de água do Paraná, e nos anos 90 eles implantaram novas políticas de meio ambiente, qualidade total e patrimônio histórico tecnológico do saneamento. Quando foi em 98, ela inaugurou a estação de tratamento Itaatuba Sul. E quando foi em 2002, a Sanepar chegou em 2 milhões de ligações de água. E em 2008 foi inaugurado a Foz do Iguaçu, o projeto piloto de produção de energia elétrica a partir de gás metano. Então, pouco a pouco, a Sanepar veio expandindo seus sistemas de tratamento, melhorando a autonomia, prezando pelo desenvolvimento mais sustentável. E ela é uma empresa que não para de crescer, contudo, de uma maneira mais orgânica e em um ritmo mais lento. E atualmente o controle da Sanepar se encontra com o estado do Paraná com 60% das ações ordinárias, estando 39% das ações ordinárias em livre circulação no mercado. Dos 39% das ON que estão em free float, eu estou me referindo só às ordinárias, 29,09% estão com acionistas nacionais e 10,83% com acionistas estrangeiros. E agora vamos aos dados da Bolsa de Valores. O nome da empresa é Companhia de Saneamento do Paraná. Código de negociação SAPR3 para as ordinárias, 4 para as preferenciais e final 11 para as units. Fundação 1963, setor de atuação, utilidade pública, segmento água e saneamento, segmento de listagem nível 2 abaixo do novo mercado, free float total de 79,97%. E pega long de 100% nas ON, PN e units, sendo seu valor atual de mercado 5,4 bilhões de reais. A Sanepar tem dois segmentos de negócios que são, primeiro, o de tratamento e distribuição de água e coleta, e em segundo, vem o tratamento de esgoto sanitário. Então, primeiro tem o sistema de abastecimento de água, que envolve a captação de água bruta, tratamento, transporte, reservação e distribuição de água. E em segundo, tem o sistema de coleta de esgoto, que envolve coleta, transporte, tratamento final e destinação dos resíduos mais sólidos. E podemos ver nessa repartição de receita operacional nesse terceiro trimestre de 2022 que fechou em 1,5 bilhões, sendo 949 milhões vindo da receita de água, 547 milhões vindo da parte de esgoto e 26 milhões vindo da receita de serviços, estando o restante em resíduos sólidos, serviços prestados aos municípios, doações feitas pelos clientes e outras receitas. E no próprio release da Sanepar consta que o aumento da receita operacional se deu principalmente pelo reajuste tarifário, crescimento dos volumes faturados de água e esgoto e do aumento do número de ligações que acontece de maneira mais orgânica. Em contrapartida, podemos ver que seus custos de despesas operacionais também subiram em 16,5%
em relação ao mesmo trimestre de 2021 e os custos e despesas também aumentaram no resultado passado. O maior aumento em termos percentuais foi a parte de perdas e realizações de crédito, que no trimestre aumentou em 83% e nos últimos 9 meses mais dobrou, né? Foi 123%. Mas se a gente pegar o que aumentou de maneira nominal, foi a despesa de pessoal, que subiu em 58 milhões em relação ao mesmo trimestre de 2021. E querendo ou não, a maior parte dos custos da Sanepar veio da parte do pessoal, seguido por serviços de terceiro, depreciações e amortizações. E claro, a parte de energia elétrica também aumentou, mas eu não me preocuparia tanto assim, porque em algum momento a Sanepar vai começar a repassar esse custo de reajuste tarifário a, claro, os clientes. O legal da Sanepar é que ela cresce bem aos pouquinhos e podemos ver melhor ainda nessa parte de ligações de água, que ela cresceu em 2%. Aí no trimestre passado ela também cresceu uns 2%. Aí ela vai galgando aos poucos, vai crescendo de uma maneira mais tranquila, né? Mas ao longo prazo faz uma baita de uma diferença. E na ligação do esgoto ela cresceu 2,7%, e tanto na parte de ligações de água quanto esgoto, 90% vem mais da parte residencial, seguida pela comercial e os demais abaixo. E olha, a Sanepar tem um processo de contas para tarifas que é um pouco complexo, mas basicamente ela tem um ciclo de reajuste anual e um ciclo de revisão que é ainda um pouco mais complexo, mas se você quiser ver mais um detalhes, tem falando sobre o reajuste na página 18 do release, e eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo caso você queira dar uma lida. E a receita da Sanepar não tem nem muito o que dizer, é uma perfeita escadinha, como eu falei antes, ela cresce em um processo mais lento, mas sempre vai crescendo resultado após resultado um pouquinho, né? Se dá uma diferença negativa é muito pouco, e tem uma boa receita, fechando no ano passado com 5,2 bilhões, mesmo com a questão da crise hídrica que atingiu várias empresas ligadas a esse segmento de água. E no terceiro trimestre de 2022 ela fechou com uma receita líquida de 1,4 bilhões, que representou um aumento de 8,4% em relação ao trimestre anterior, e se comparar com o trimestre de 2020 ela teve um aumento de 3,3%, ou seja, bem bacana, muito bom. No histórico da lucratividade também podemos ver que a Sanepar também vem crescendo, inclusive finalizou o ano de 2021 com 23% de margem líquida, que é uma margem muito boa. E nesse terceiro trimestre o lucro líquido foi de 275 milhões, que é 2,8% a mais que o terceiro trimestre de 2021 e 62% a mais que o terceiro trimestre de 2020. Claro, não podia faltar a geração de caixa operacional, que por sinal cresce constantemente há mais de uma década, e esse trimestre também fechou com uma boa geração de caixa operacional com 563 milhões e ficou praticamente no mesmo patamar em relação ao terceiro trimestre do ano passado. Agora uma breve consideração sobre seus dividendos. No Estatuto Social da Sanepar é previsto que a distribuição de dividendos não é inferior a 25% do lucro líquido ajustado, e historicamente o seu payout médio fica por volta dos 40% se a gente pegar a média dos últimos 10 anos de distribuição. E o seu dividend yield nos últimos 12 meses é 6,54%, e esse ano de 2022, mais precisamente até junho, eles distribuíram 154 milhões de juros sobre capital próprio, sendo que a apuração do pagamento de dividendos é feita em regra no último dia de junho e de dezembro de cada exercício. Muito bem, em relação ao seu endividamento, ela é até crescente, tem um endividamento que cresce aos poucos, mas nada fora do normal pela alavancagem, que historicamente nunca ficou acima de 3 vezes, relação de dívida líquida e EBITDA muito boa no histórico. E esse terceiro trimestre de 2022, a Sanepar fechou com 4,9 bilhões de dívida bruta e 3,6 bilhões de dívida líquida. E o que deixa bem tranquilo no endividamento da Sanepar é que mais de 70% de suas dívidas estão em médio e longo prazo, e o fato dela ser uma empresa com alta previsibilidade de receita deixa tudo muito tranquilo para ela. E se esse vídeo está te ajudando, está agregando para você, você já pode deixar o like e se inscrever no canal para acompanhar sempre essas nossas análises de empresas. Partindo agora para o nosso checklist, em primeiro lugar nós olhamos a governança corporativa, e a Sanepar se encontra no nível 2 de governança, ou seja, um nível abaixo do novo mercado, que é o nível mais alto. Até então tem um bom free float, 100% de tag along nas ON, PN e nas units, tem remuneração dos executivos tranquila. O que acaba com a governança dela, na minha opinião, são 2 pontos. Primeiro são as units, porque isso reflete em uma má gestão. E o que eu quero dizer com isso? Quando a empresa emite as units, ela tira liquidez das ON e PN e obriga a comprar em units. E o segundo ponto é que 60% das ações ordinárias estão nas mãos do governo. Isso para mim é um ponto negativo que eu levo em minha análise. O segundo ponto é a lucratividade, ela tem lucros consistentes, margens boas, bom crescimento, lento, mas tem um crescimento.
e também ela cresce constantemente em sua lucratividade e tem boas margens. Nosso terceiro ponto aqui é a geração de caixa. A Sanepar tem uma forte geração de caixa operacional. A gente pegou lá o histórico da última década, é muito bom, muito alto. Quarto ponto, endividamento. Dívidas da Sanepar estão sob controle, com baixo endividamento, baixa alavancagem. E em relação à minha opinião pessoal sobre investir na Sanepar, ela é de fato uma empresa de um setor que eu gosto bastante, que é o setor de utilidade pública, e que mesmo que seja um ritmo mais desacelerado, mais orgânico, mais lento, ela continua crescendo, expandindo as redes de tratamento de água e esgoto. Todo trimestre ela cresce um pouquinho, 2%, 3%. Isso no longo prazo faz muita diferença. Mas para quem quer se tornar sócio dela, tem que aguentar a intervenção do governo, já que ela é uma empresa estatal. E um exemplo que a gente tem aqui claramente que aconteceu há pouco tempo foi na época da pandemia, quando foi sancionada a Lei 2077, que proibiu o corte por inadimplência enquanto perdurasse a pandemia. Então a gente recentemente viu a intervenção do governo aí no meio com um viés mais populista, que foi necessário na época, não estou falando o contrário, foi sim necessário, mas o fato é que isso aconteceu e várias pessoas não pagaram, e quem pagou teve que pagar um pouco mais caro no reajuste. Infelizmente essa é a realidade, mas é um risco do setor por ser uma estatal, então tem que aceitar o governo de vez em quando fazendo esses controles, essas intervenções. Para mim, os principais riscos do setor hoje são: primeiro, a iminência de uma concorrência maior pelo marco do saneamento. Segundo, como eu disse anteriormente, tem um governo que vai fazendo essas intervenções com medidas mais populistas e a qualquer momento ele pode intervir na empresa que você é sócio. E para completar, ainda tem as units, então por esses motivos eu prefiro não investir nela, pelo menos por enquanto. Eu nunca vou dizer nunca, né? E se eu conseguir te ajudar com esse vídeo de análise rápida, não custa nada você deixar o like, se inscrever no canal. Se você ainda não for inscrito, um grande abraço e até a nossa próxima análise.